aqui nesta terra. Primeira postura, santificar, purificar, mudança interna, ao invés de consagrar, separar, mudança externa. Atenção. Muitas vezes, evangélicos usam uma linguagem do Antigo Testamento que não se aplica à obra de santificação que o Espírito Santo está fazendo em nós, não totalmente. No Antigo Testamento, Deus queria ensinar certos conceitos. Eu vou explicar isso para que você não tenha dúvida. Espero ser claro. No Antigo Testamento, Deus queria ensinar algumas coisas ao povo e ele fazia isso de forma material, de forma física, com objetos concretos, para ensinar um princípio teológico, espiritual. Então, por exemplo, Deus falava que haveriam de ser construídos, ou desenhados, desenvolvidos, fabricados, instrumentos para o uso do tabernáculo e depois do culto. Então tinha coisas que se usavam no tabernáculo, que só se usavam no tabernáculo. Não era para usar em outro lugar. Tinham os pães, que eram só os pães da proposição, que eram só para o tabernáculo. Não era para ser comido. Quando Davi e os seus comem dos pães da proposição, todo mundo acha que um absurdo foi cometido. Por quê? Porque eles eram reservados para o momento de culto. O fogo que tinha que estar lá dentro era específico, não se podia trazer fogo de fora. Quando Nadab e Abiú fizeram, padeceram. Por quê? Algumas coisas eram para ser usadas especificamente para o culto. Deus queria ensinar que quando Deus salva alguém, ele tem que ter o propósito de louvor e honra ao Senhor. Só que tem crente que costuma pegar essa linguagem física, material do Antigo Testamento e transporta isso para o Novo Testamento. Tanto é que a gente ouve frequentemente a linguagem de consagrar, mas no sentido errado. Fala muito de consagração. E consagração para muitos significa sair de fazer alguma coisa que não era de crente e fazer agora alguma coisa de crente. Inclusive em relação a objetos ou a coisas. Nós somos assim. Então, eu quero dar alguns exemplos. Você já viu crente que diz assim, não toca música secular nesse violão não, ele é consagrado ao Senhor. Esse violão é consagrado ao Senhor. Quer dizer, ele foi consagrado só para tocar música de Deus. Né? Quer dizer, música evangélica. Ou se não, sticker assim, né, no carro. Esse carro pertence ao Senhor Jesus. A impressão que dá é que Jesus fala assim, dá licença aí, deixa eu dirigi-lo, que eu preciso ir para tal lugar. Quer dizer, pode carregar descrente? Não sei, pertence ao Senhor Jesus. Em que sentido pertence ao Senhor Jesus? Presta atenção, alguns levam ao extremo a ponto de dizer, não, é só para fazer o trabalho do Senhor. Ele não pode te levar para o supermercado ou para... Mas a gente paganiza certas coisas ou considera elas erradas. Isso aqui me lembra o caso das carnes sacrificadas a ídolos. Eu falei já disso antes, rapidamente, mas eu quero usar um outro aspecto desse texto. Em Romanos 14, 15, 14 o capítulo inteiro e parte do capítulo 15, Paulo está tratando desse assunto também que ele tratou em Coríntios. E lá ele fala uma coisa curiosa, Romanos 14, verso 14. Diz assim, ó, eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Ele estava falando daquelas carnes que tinham sido oferecidas a ídolos, eu expliquei isso num outro dia, né? As carnes que eram oferecidas antes de ir para um açougue, oferecidas a um ídolo. E depois os crentes compravam e ficavam naquele dilema. Paulo disse, eu sei que ela não é impura em si mesma, a não ser para quem acha que é impura. Paulo está dizendo, existe uma bondade nas coisas que Deus fez, que só é má quando o homem a usa negativamente. Ele está tentando mostrar que o violão não é santo porque toca música de Deus. Nem o carro é santo porque leva missionário para lá e para cá. Que bom que eles são usados para isso. Mas eles não se tornam santos porque fazem isso. Mas essa é uma mentalidade de trazer os instrumentos do tabernáculo, do templo, e aplicá-los aqui.
Eu quero ler uma citação desse autor de quem eu estou tirando essa ideia, que dá um exemplo interessante. Ele fala do catolicismo, mas eu acho que algumas coisas que ele fala aqui se aplicam perfeitamente a evangélicos. Olha só. Uma cosmovisão dualista, que a gente está falando desde o começo, é o nosso problema evangélico como um todo, que estabelece uma divisão básica entre sagrado e secular, santo e profano, restringe a santificação e a obra do Espírito ao domínio sagrado e santo, normalmente a igreja institucional, e permite consagração apenas, alguma conexão com o sagrado para o restante da vida. Em alguns círculos católicos romanos, por exemplo, um carro ou um celeiro, ou mesmo um novo empreendimento pode ser consagrado se um sacerdote, o representante da igreja, borrifar água benta nele. Ou a instituição do casamento pode se tornar santa ao ser declarada sacramento, ou ao ser celebrada na igreja. Só mediante essa elevação sacramental das coisas no mundo natural, esses cristãos sentem que podem colocar questões seculares em contato com a graça de Deus. Porém, essa consagração está muito longe da santificação interior de negócios ou da vida conjugal que a Bíblia requer. Se essas áreas da criação devem ser verdadeiramente restauradas, precisam se tornar santas de dentro para fora, com base no que exclusivamente são. Deve, por exemplo, haver santidade econômica nos negócios e santidade marital no casamento. O poder renovador da salvação em Jesus Cristo penetra o material do mundo natural, santificando-o de dentro para fora. Deixa eu falar um pouco dessa citação porque ela é fantástica. Olha só, esse autor disse assim: tem gente que acha que se você consagrar, resolveu. Ele usa o exemplo do católico, água benta. Mas o evangélico faz isso também. Quer ver? O evangélico fala assim: pastor, vou abrir um negócio lá no shopping. Queria que o senhor fosse lá, fizesse um culto, te consagrar aquilo para o senhor, né? Se o senhor lá fizer uma oração, a gente fizer um culto, vai ser uma bênção. É errado fazer culto no trabalho na hora de inaugurar? Não. Só que a mentalidade de muitos que pedem assim é que se não fizer isso, vai dar problema. Deixa eu consagrar. E sabe qual é a impressão que ele tem? Se está consagrado, está nas mãos do Senhor. Se está nas mãos do Senhor, é sucesso, meu querido. Sucesso. Bênção. Só vitória. Presta atenção. Eu estou falando isso aqui porque isso aqui é sério. É a mentalidade de alguém que acha que um ritual tornou o seu lugar de trabalho, ou de repente um apartamento. Acabei de comprar um apartamento, acabei de comprar uma casa. Queria tanto que a gente fizesse um culto lá de inauguração. Não tem problema fazer culto de gratidão a Deus, problema nenhum. O problema é quando a gente acha que isso torna o local santo. E o que esse autor está dizendo é, olha, não é isso que santifica alguma coisa. Isso é mentalidade dualista. É você pensar que se você fez o ritual, se você faz o culto, se faz a oração, o pastor pede para abençoar, maravilha. Não, essa santificação da qual a Bíblia fala, ela não ocorre só externamente. Pelo contrário, ela não tem que acontecer fora. Ela tem que acontecer dentro. Então, quando é que o negócio que acabou de ser aberto no shopping pelo irmão pode ser santo? Quando em tudo o que ele faz nos negócios é santo. Quando tudo o que ele faz no tratamento dos seus funcionários é santo. Quando tudo o que ele faz na divulgação do seu comércio é santo. Quando cada negociação que ele vai fazer com fornecedores ou com quem compra é santo. E eu te garanto, tudo que eu acabei de dizer é muito difícil. Porque, de novo, a gente volta a fazer do jeito que todo mundo faz. A gente nem sabe como é que é ser santo na hora de vender. Como assim, pastor? Eu tenho que vender, pastor. Senão eu não pago as contas no final. Nós não estamos acostumados a pensar nisso, não é? É um negócio meio estranho isso. Pensar que nós temos que ter santidade econômica nos negócios. Ou santidade marital. Ele está usando aqui do casamento porque ele diz, tem gente que acha que casou na igreja e abençoou, já viu? A pessoa nunca vai para a igreja, vai falar, mas eu quero casar na igreja, tão bonito. Quero casar na igreja. Que mentalidade é essa? Você casou na igreja, é abençoado. É a mentalidade dualista.
Você fez o rito, bênção. Mas a gente sabe que não funciona assim. Esse mundo está repleto de casamentos fracassados. Porque um casamento só é bênção quando ele é santificado de dentro para fora. Agora, essa é a mentalidade de alguém que quer participar dessa obra de mudança que Deus faz na vida de pessoas. Deus não muda, atenção agora, Deus não santifica a estrutura, Ele santifica pessoas. E pessoas santas podem operar reforma para que estruturas sejam menos maléficas do que já foram. Ele pode fazer isso. Mas Deus santifica pessoas. A loja não fica com um arzinho de santo. Nem o casamento brilha, né, que nem estrelinha. Não. São pessoas quebrantadas diante do Senhor, reparadas pelo Senhor, restauradas pelo Senhor, que podem ser instrumentos para produzir um lugar em que existe santidade. Então guarde isso. Eu vou voltar aqui o slide só para mostrar. Ele fala de santificar, purificar, não consagrar, separar. Esse é um conceito interessante para você guardar. Você quer que Deus abençoe a sua vida em alguma área, você tem que buscar santificação, que é essa que vem de dentro para fora. Santificação, purificação. Não é consagrar, não é separar. Essa é a mentalidade de quem ainda tem cosmovisão dualista, como a gente está falando. Tá? Queria que a gente pensasse nisso, porque eu sinto que esse é um erro comum entre evangélicos. E alguns acham que se forem para o culto, vai resolver. É por isso que há muitos evangélicos no Brasil que fazem campanha disso, ou daquilo outro. Né? A noite da bênção aqui, a noite da bênção ali. Você fala, é verdade, pastor, é uma pena isso. Mas sabe como a gente erra? Que a gente olha para os outros com facilidade, né? A gente sabe exemplo ruim dos outros. Mas às vezes a gente também vai para um encontro de casais porque a gente acha que isso vai mudar a vida do casal. Não há nada de errado com o encontro de casais. Só que ele tem que produzir santificação de dentro para fora. Não é participar do evento que muda. Às vezes a gente bota fé na coisa errada, sabe? É igual você fala assim, ai pastor, eu quero tanto que meu filho adolescente vá para o acampamento. Quem sabe ele muda. Peça ao Senhor para mudá-lo com a palavra dele, seja no acampamento ou no banheiro. Entendeu? Estou usando esse exemplo porque eu quero que você entenda que não é o lugar que muda. Mas às vezes a gente bota fé na coisa errada. Não estou falando contra acampamento, vocês vão participar de acampamento, eu vou participar de acampamento, nada disso. Só estou dizendo que às vezes nós colocamos nossas expectativas em coisas, em estruturas, pode ser até de crente, mas ela é complicada, ela mostra às vezes um apego àquilo que nós não devíamos nos apegar.